Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional 3, onde nós estamos estudando as ações de controle concentrado de constitucionalidade. Nós já estudamos juntos a ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade, já estudamos a ação declaratória de constitucionalidade, já estudamos a arguição de descumprimento de preceito fundamental e agora nós vamos estudar a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ou a ADI por omissão. A ADI por omissão é disciplinada no artigo 103, parágrafo 2º da Constituição da República e nos artigos 12A a 12H da Lei 9868. Nós já estudamos a Lei 9868 quando nós estudamos a ADI e quando estudamos a ADC. Vamos juntos, então, fazer a leitura do artigo 103, parágrafo 2º da Constituição. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Então, esse é o dispositivo da Constituição que disciplina a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Em síntese, como funciona a ADI por omissão? Diante de uma norma constitucional de eficácia limitada, ou seja, que depende de um ato após a edição da Constituição, seja um ato legal ou um ato normativo do poder público, ele precisa de uma regulamentação posterior para que aquela norma que já foi criada pela Constituição possa ser executada. Então, a ADI por omissão é uma ação de competência originária do Supremo Tribunal Federal que vai discutir a inconstitucionalidade de uma omissão. Essa omissão tanto é do Poder Legislativo quanto do Poder Executivo, que ou deixa de disciplinar através de lei ou através de um regulamento no exercício do poder regulamentar do Estado, que nós vamos estudar juntos em Direito Administrativo 3, ele deixa de disciplinar um determinado assunto que a Constituição delega ou à lei ou ao ato administrativo para disciplinar esse determinado assunto e assim botar em prática uma regra estabelecida pela Constituição. Então, a ADI por omissão, ela nada mais é do que a tentativa dos legitimados ativos de buscarem um pronunciamento jurisdicional do STF que determine ou ao Poder Legislativo ou ao Poder Executivo, dependendo da norma de eficácia limitada da Constituição, que se busca a declaração de inconstitucionalidade por omissão, que ou o Poder Legislativo ou o Poder Executivo editem esse ato que vai trazer a executoriedade da norma constitucional. Ao final da aula eu vou trazer para vocês alguns exemplos de ADI por omissão e mais uma vez vou pedir que vocês façam aquela atividade que vocês já acostumaram a fazer, de ir até a página do STF e trazer para a gente exemplos de ADI por omissão, para que vocês já tenham contato com a página do STF e vejam através das petições que estão lá juntadas de que se trata esse tipo de ação, ok? Então nós lemos o dispositivo da Constituição, dei para vocês uma noção introdutória e agora nós vamos ler o artigo 12A da Lei 9868. O artigo 12A da Lei 9868 traz para a gente quem são os legitimados ativos para proporem a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, podem propor a ADI por omissão os legitimados à propositura da ADI e a ADC. Então, o artigo 12A até o artigo 12H trazem para a gente as disciplinas da ADI por omissão na matéria legal, né? No instrumento legal aplicável. Na verdade, até a 12H, isso mesmo, até o artigo 12H. Então, a ADI por omissão nada mais é do que uma ação direta de inconstitucionalidade que busca a declaração de omissão ou do Poder Legislativo que deixa de editar uma lei ou do Poder Executivo que deixa de editar um regulamento que vão disciplinar uma norma constitucional de eficácia limitada. As normas constitucionais de eficácia limitada vocês já estudaram lá em Direito Constitucional 1 ou em Teoria da Constituição, não me lembro agora,
quando vocês estudam o que é a Constituição, a natureza da norma constitucional e a importância de um ato posterior, seja ele legislativo, seja ele executivo, disciplinar o conteúdo de uma determinada norma para que essa norma ganhe executoriedade no ordenamento jurídico, ok? Então, esse é o conceito, essa é a noção, melhor dizendo, do que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ok? Então, apenas uma breve lembrança do que são essas normas constitucionais de eficácia limitada. Quando a norma constitucional é perfeita, ou seja, quando ele tem eficácia, a norma constitucional tem eficácia imediata, independe de qualquer outro instrumento normativo, seja ele legislativo ou seja ele executivo, para que aquela norma entre em vigor, para que aquela norma já tenha executoriedade. Por exemplo, a forma federativa de Estado, que é uma das cláusulas pétreas da Constituição, tem eficácia imediata. Então, logo a norma foi editada, essa norma já é executiva, essa norma já tem execução na realidade sensível, no ordenamento jurídico. Já as normas constitucionais de eficácia limitada dependem de um ato posterior, seja legislativo ou seja executivo, para que essa norma passe a ser executável, ela tenha executoriedade, ok? Eu já disse a vocês, e nós já lemos lá no artigo 12A da Lei 9868, que o rol de legitimados ativos para propor a ADI por omissão o rol é o mesmo da ADI, é o mesmo da ADC e o mesmo da ADPF. São aqueles legitimados lá do artigo 103 da Constituição. É o presidente da República, a mesa do Senado e da Câmara dos Deputados, as mesas das Assembleias Legislativas dos Estados e a mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, os governadores de estados e do Distrito Federal, o PGR, que é o Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB, algum partido político com representação no Congresso Nacional ou confederação sindical ou entidade de classe em âmbito nacional. Necessário observar, contudo, que assim como nas demais ações de controle concentrado que nós já estudamos, alguns desses legitimados ativos têm legitimidade ativa contida, ou seja, eles têm que demonstrar a pertinência temática da sua atuação com aquilo que se busca discutir na respectiva ADI por omissão. Então, por exemplo, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU, não tem legitimidade ativa para questionar uma omissão do legislador ou do Poder Executivo de uma norma relacionada a questões médicas, por exemplo, que teria legitimidade o Conselho Federal de Medicina ou alguns dos legitimados ativos amplos. Então, de acordo com a norma do artigo 103, esse é o rol de legitimados ativos, mas esse rol de legitimados ativos sofre uma restrição, alguns desses legitimados sofrem uma restrição em razão da pertinência temática, em razão da sua atuação. Ok? Vamos lá. O artigo 12D, pessoal, da Lei 9868, determina que uma vez ajuizada a ADI por omissão, não vai ser possível a desistência. Então, assim como as outras ações que nós já estudamos, é impossível a desistência de uma ADI por omissão. E assim como nós já estudamos também nas outras ações, é possível a fungibilidade, ou seja, se o legitimado ativo erra ao ajuizar uma ação e o ministro relator ou a Corte do STF, a Corte Suprema entende, o Pleno do STF, melhor dizendo, entende que a ação cabível não é aquela ajuizada, mas outra ação de controle concentrado, ele pode determinar que o rito a ser adotado seja daquela outra ação que ele considera correta, que não a ação que foi ajuizada pelo legitimado ativo. Vocês podem ver aí no material de vocês que a ADI 875 do Distrito Federal é um exemplo de fungibilidade que vocês podem conferir lá no site do STF, ok? O que a petição inicial da ADI por omissão deve indicar para a gente, pessoal? Isso está lá no artigo 12B da Lei 9868 de 99. A petição inicial vai indicar a omissão inconstitucional, total ou parcial. Então vejam, essa omissão diante dessa norma constitucional de eficácia limitada, ela pode ser uma omissão total
ou seja, o legislador ou o poder executivo, no exercício do seu poder regulamentar, não disciplinou absolutamente nada daquilo que exige a regulamentação por ato posterior à Constituição, ou uma omissão parcial, ou seja, quando o regulamento ou a lei não regulamentaram totalmente aquilo que a norma constitucional previa como necessário para que passasse a ser executada diante do ordenamento jurídico. Então, a petição inicial tem que indicar essa omissão inconstitucional total ou parcial quanto ao cumprimento do dever constitucional de legislar ou adotar um determinado regulamento no âmbito administrativo, ok? Além disso, tem que indicar o pedido da ação com todas as suas especificações, também os documentos necessários para comprovar essa alegada omissão, ou seja, documentos que vão comprovar que não existe nenhum ato do Poder Legislativo ou do Poder Executivo que disciplinem aquele conteúdo de eficácia limitada da Constituição. Pode haver um requerimento de cautelar in limine litis, assim como nas outras ações, consistente ou na suspensão da aplicação total da lei ou do ato normativo questionado, no caso de uma omissão parcial, ou na suspensão de processos judiciais ou processos administrativos que consideram essa lei que é inconstitucional por omissão parcial e não por omissão total, ok? Assim como é necessário também, como nas outras ações, procuração com poderes específicos. A petição inicial, assim como nas outras ações, é direcionada ao ministro-presidente do STF, que vai distribuí-la ao ministro-relator. Uma vez distribuída essa ação ao ministro-relator, ele vai verificar se a petição inicial está em termos ou se a petição inicial é inepta. Sendo inepta a petição, ele vai indeferir a petição inicial e vai extinguir o processo por decisão monocrática. Se ele considera que a petição inicial está em termos, ou seja, ela está apta ao processamento e julgamento, ele vai decidir de forma monocrática ou submetendo ao Pleno do Supremo Tribunal Federal a questão cautelar que é discutida in limine litis, ou seja, no limiar do processo, no início do processo. Então ele vai admitir a petição inicial ou vai indeferir a petição inicial. Admitindo a petição inicial, o Pleno vai decidir acerca daquela cautelar após ouvidas algumas autoridades, como o Procurador-Geral da República ou aquele poder que deveria regulamentar aquela norma constitucional de eficácia limitada e não o fez. E durante esse julgamento, durante essa apreciação pelo Pleno do Supremo, devem ser observados aqueles quórums que nós já estudamos também nas outras medidas cautelares, ok? No curso da instrução, na tramitação regular da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o ministro relator pode permitir a participação de outros atores dentro da instrução do processo, como o amicus curiae ou um perito, ou designando audiência proibitiva de pessoas e especialistas. Também deve ser ouvido o advogado-geral da União no prazo de 15 dias. Depois de ouvido o advogado-geral da União, o ministro relator também determina encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da República, que também tem 15 dias para se manifestar. Depois de todas essas manifestações do período de instrução, o ministro relator vai elaborar o seu relatório, submeter aos demais ministros e vai pedir dia ao ministro presidente, designando assim o dia de julgamento da ADI por omissão. A ADI por omissão observa o mesmo quórum das outras ações, a instalação de 8 ministros e votação de 6 ministros. Uma vez declarada a inconstitucionalidade por omissão, o STF vai notificar a autoridade legislativa, no caso de uma omissão legislativa, para que o poder legislativo respectivo possa disciplinar aquela matéria através de lei de sua competência, sem qualquer prazo. Então, se a omissão é legislativa, o STF não vai conceder prazo algum para que o poder legislativo respectivo discipline aquela matéria.
Já se a omissão é administrativa, o Poder Executivo responsável pela edição de um ato que vai limitar o conteúdo constitucional fruto da omissão no prazo de 30 dias. Então, se a omissão é administrativa, o prazo para que a administração pública edite um ato que discipline aquela norma constitucional limitada será de 30 dias. E eu trouxe para a gente discutir junto, pessoal, o conteúdo de duas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão que tramitaram recentemente no Supremo Tribunal Federal. Uma nos últimos dias e a outra no ano passado. Primeiro, vamos falar sobre a ADI por omissão número 26 do Distrito Federal. Eu vou ler para vocês o início do voto do ministro Alexandre de Moraes, que resume bem o conteúdo dessa ADI por omissão. O objetivo dessa ADI por omissão, que foi ajuizada pelo PPS, pelo então Partido Popular Socialista, que hoje é o Partido Cidadania, para o fim de obter a criminalização específica de todas as formas de homofobia e transfobia, especialmente das ofensas, dos homicídios, das agressões e discriminações motivadas pela orientação sexual e ou identidade de gênero, real ou suposta, ou seja, agressão real ou suposta da vítima, por ser isso, a criminalização específica, decorrência da ordem constitucional de legislar relativa ao racismo, que está lá no artigo 5º, inciso 42 da Constituição, ou subsidiariamente as discriminações atentatórias a direitos e liberdades fundamentais, está no artigo 5º, inciso 41, ou ainda subsidiariamente ao princípio da proporcionalidade na acepção de proibição de proteção deficiente, está no artigo 5º, inciso 54 também da Constituição. O que o PPS, e portanto um dos legitimados ativos do artigo 103, queria? Queria que se aplicasse o conteúdo da lei de racismo às condutas homofóbicas e transfóbicas, porque o autor da ação considerou que esses mandamentos da Constituição, de que uma norma posterior, uma norma, claro, de natureza penal posterior, disciplinasse ou trouxesse penas para essas condutas de ofensa, de homicídio, de agressão e qualquer tipo de discriminação de natureza homofóbica ou transfóbica. Eles consideram que a lei de racismo deve se aplicar também a essas condutas e que, portanto, quando o legislador editou a lei de racismo, ele deixou de aplicar expressamente o conteúdo da lei de racismo a essas condutas homofóbicas e transfóbicas. Então, o objetivo dessa ADI por omissão, e portanto uma ADI por omissão parcial, porque já existe uma lei que disciplina parte desse assunto, mas só com relação às injúrias por preconceito e etc., as questões relacionadas às discussões de raça, eles querem aplicar esse conteúdo de maneira, ao meu ver, correta às condutas homofóbicas e transfóbicas, porque eles consideram que o Poder Legislativo se omitiu ao aplicar expressamente a lei de racismo a esse conteúdo homofóbico, esse conteúdo transfóbico. Então, esse foi o objeto da ADI por omissão número 26, que foi julgado procedente, na verdade foi parcialmente procedente, mas quem tiver curiosidade pode pesquisar um pouco mais do porquê ela foi parcialmente procedente, porque além disso também tinha outros pedidos. Mas o principal, que é a declaração de omissão do Poder Legislativo de disciplinar esse conteúdo, foi provido. Então, se aplica o conteúdo da lei de racismo, uma lei de natureza penal, à conduta homofóbica e à conduta transfóbica, até que o Poder Legislativo discipline essa questão específica através de uma lei específica, se assim o desejar. E como nós já estudamos há poucos minutos, esse dever do Poder Legislativo disciplinar acerca desse determinado assunto não tem prazo, porque é uma omissão decorrente do Poder Legislativo, ok? A segunda ADI por omissão que eu queria tratar com vocês hoje é a ADI por omissão número 56, também do Distrito Federal. O legitimado ativo foi a Rede Sustentabilidade, que também é um partido político que tem representação no Congresso Nacional, e eles buscam
um pronunciamento do Poder Judiciário, claro, do STF, que aumente o valor que o governo propunha, né, ainda no mês passado, em março, por conta dessa pandemia do Covid-19, eles queriam que o governo aumentasse o valor que eles inicialmente tinham dito que iam dar como renda mínima para os autônomos, para os microempreendedores individuais, enfim, outras formas de atividade profissional que ia ficar prejudicada por conta do isolamento social que é pregado pelo Ministério da Saúde. Se vocês se lembrarem, no mês de março o governo queria dar R$ 200 por pessoa, por trabalhador autônomo ou MEI, que ia ficar prejudicado por conta dessa paralisação que todas as cidades, todos os estados estão pregando por conta dessa pandemia. Então, a Rede de Sustentabilidade ajuizou uma ADI por omissão por considerar que esse plano do governo federal, por considerar que essa iniciativa da administração pública, ela violava alguns preceitos constitucionais e não de maneira direta, mas através de uma omissão, porque ele estava se omitindo de conceder por conta do valor, da exatidão do valor, ele estava deixando de dar aplicabilidade ou executoriedade a um comando normativo da Constituição, que é a subsistência mínima do cidadão. Então, através dessa ação, a Rede de Sustentabilidade queria, né, que o Supremo Tribunal Federal declarasse a omissão do Poder Público Federal ao deixar de conferir renda mínima para a subsistência dos indivíduos por considerar que o valor de R$ 200 não preenchia essa necessidade constitucional de garantir uma renda mínima para os cidadãos. E aí eles pleiteavam o aumento desses R$ 200, que inicialmente era o plano do governo, mas depois nós acabamos vendo que o Congresso Nacional mudou isso para R$ 600 em alguns casos e R$ 1.200 para outros casos. O ministro Marco Aurélio Mello, ele monocraticamente ele negou o seguimento à ação direta de inconstitucionalidade por omissão, porque ele considera que não é dever do Supremo determinar o quantum dessa renda mínima, e sim seria a atribuição do governo federal, que já estava cumprindo esse requisito constitucional da renda mínima ao submeter essa matéria ao Congresso Nacional. Então, essas duas ADIs por omissão, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem procurar na página do STF, a ADI por omissão 26 e a ADI por omissão 56, se vocês quiserem ter um estudo aprofundado do conteúdo, ok? Então, a atividade que eu vou passar para vocês é igual à atividade das outras aulas, mas, por óbvio, vocês não vão utilizar a ADI por omissão 26 e a ADI por omissão 56. Vocês tratem de pesquisar outras ADIs por omissão, ok? Obrigado pela atenção, pessoal. Até a próxima semana.